Fernando Pessoa e Salazar. Sendo um solitário misantropo e um sonhador incorrigível, aparentemente afastado da realidade mais comezinha, Fernando Pessoa, o poeta português, 1888-1935, não deixou nunca de ser um cidadão atento à vida pública do seu país, intervindo através da escrita no combate, na denúncia, na crítica ou simplesmente na exposição das suas opiniões políticas. Ainda que por vezes contraditório, foi sempre um espírito livre, independente, singular, imprevisível, cujas opiniões não se enquadravam nos sectarismos e partidarismos existentes na época. Um intelectual burguês, anticonformista, um provocador sarcástico, tecendo comentários acerca dos acontecimentos da vida política nacional da sua época. E passou ele na sua vida breve, a monarquia, o regicídio, ou seja, a morte do rei Dom Carlos e do filho Luís Filipe, a Primeira República, 1910, a Grande Guerra, Primeira Grande Guerra, o Sidonismo, período de Sidónio Pais, o golpe militar de 1926, o Estado Novo, a ditadura de Salazar, e o salazarismo. Pessoa, declarando-se monárquico, considerava a monarquia inviável, não era possível, sendo por isso partidário de uma república aristocrática, autenticamente portuguesa. Daí que, apesar de censurar os republicanos pela sua falta de espírito nacional, esperava destes a necessária regeneração do país, uma vez que a monarquia havia sido infiel à sua missão. Tendo sido grande admirador e apoiante da República Presidencialista, experimentada por Sidónio Pais, um tiro no pé de Fernando Pessoa, o poeta dizia-se conservador do estilo inglês, isto é, liberal dentro do conservadorismo e absolutamente antirreacionário. Dizia Pessoa que era ele próprio. E considerava-se um anticomunista e antissocialista, ultraliberal em matéria económica e completamente contra o protecionismo estatal. Era também um grande patriota, partidário de um nacionalismo mítico, manifestando-se nele esse sentimento em termos de sebastianismo messiânico, evidente na ode ao presidente rei Sidónio Pais, em que viu uma encarnação de Dom Sebastião o Desejado, e na épica e mítica e mística Mensagem, o livro de Pessoa. Com a sua megalomania de gênio, e depois das sucessivas encarnações do rei Dom Sebastião, em Dom João IV, no Marquês de Pombal e em Sidónio Pais, se terem revelado infrutíferas, estamos sempre à espera do nosso Dom Sebastião. Primeiro foi o Dom João IV, que achávamos que era o próximo Dom Sebastião, depois o Marquês de Pombal, depois o próprio Sidónio Pais. Nunca apareceu. Chegou a admitir que o encoberto era ele próprio, imaginem, o egocentrismo. Aquele que traria para o país a encarnação do mito sebastianista. Fernando Pessoa, que nos primeiros anos do regime terá admirado a ideia de ordem e autoridade presentes em Salazar, tornar-se-ia um opositor irredutível. Mudou de opinião. O caminho protecionista, católico, moralista e censório do Estado Novo não agradavam ao escritor. No último ano de vida, em 1935, 2 anos após a aprovação da Constituição da ditadura do Estado Novo, Pessoa acusou Salazar de ter afastado de si o resto da inteligência portuguesa, que ainda o olhava com uma benevolência já impaciente, numa carta que endereçou ao Presidente da República, Óscar Carmona. E um mês antes de morrer, escreveu a propósito da censura imposta. Passo a ler. Está substituída a regra restritiva da censura. Não se pode dizer isto ou aquilo, pela regra soviética do poder. Tem que se dizer isto ou aquilo. Em palavras mais claras, tudo quanto escrevemos não só tem que não contrariar os princípios do Estado Novo, mas tem que ser subordinado às diretrizes traçadas pelos orientadores do citado Estado Novo. Faz aqui uma grande crítica à censura do Estado Novo, não só por aquilo que não podia dizer, como por aquilo que tinha que dizer. Em Fernando Pessoa, sobre o fascismo, a ditadura militar e Salazar, José Barreto, autor deste livro, escreveu, passo a ler, entre 1923 e a sua morte, em 1935, Pessoa assistiu ao advento do autoritarismo político,
o triunfo do fascismo em Itália, a instauração das ditaduras militares em Espanha e Portugal, a tomada do poder pelos nazis na Alemanha e a formação do Estado Novo de Salazar. O seu pensamento político seguiu um trajeto sinuoso e hesitante, que o levaria da crítica demolidora da República Democrática a uma defesa condicional da ditadura militar e, por fim, à rejeição do salazarismo. Pessoa foi uma voz pioneira na rejeição simultânea do comunismo e dos fascismos. Nacionalista místico, individualista radical e conservador liberal, de estilo inglês, acabou silenciado pelo regime de Salazar quando interveio publicamente em nome da liberdade do espírito e da dignidade humana. Tenho dito. Gratidão, fique bem, até à próxima.